é que a gente usa essa teoria psicanalítica para entender o funcionamento de grupos e de empresas? Ou seja, o que está acontecendo aqui de fato, né? Porque essas pessoas não estão se entendendo. Quais são as agendas ocultas? Tem temas tabu que ninguém pode mencionar, que ninguém pode falar. As pessoas às vezes se referem àquela história do elefante na sala. Como é que se dão as relações de poder aqui, né? Como é que se dá a hierarquia? Como é que as pessoas se relacionam com as figuras de autoridade? Como se dá a comunicação? Elas têm liberdade de dizer o que pensam, se sentem encorajadas para se expressar? Ou é aquele ambiente que as pessoas só falam que elas imaginam que vai agradar? O estresse, a ansiedade, de onde está vindo esse estresse? Ele é só causado pela quantidade de trabalho ou tem outros aspectos que devem ser considerados? Será que aquela pessoa com suas características, sua personalidade, está na função certa, no papel certo? O que é que esse papel está exigindo dela que está criando essa sensação de estresse? Hoje eu vim falar um pouco aqui sobre psicodinâmica. Por que eu utilizo esse termo? Com certeza vocês já conhecem o termo psicanálise, mas talvez psicodinâmica seja um pouco menos usual aqui no Brasil. Psicodinâmica é praticamente um sinônimo de psicanálise, apenas com pequenas diferenças. A psicanálise, como vocês sabem, né, é uma forma específica de terapia desenvolvida por Freud lá no final do século XIX, começo do século XX, e ela foca em compreender o funcionamento da mente, considerando os processos inconscientes, os conflitos internos de uma pessoa, né? Já a psicodinâmica, ela também, e ela essencialmente se baseia na teoria psicanalítica, ou seja, na psicanálise, mas ela pode não seguir todos os métodos e técnicas desenvolvidas pela psicanálise. Então, especialmente no Reino Unido, onde eu fiz minha formação, a psicanálise ela é somente praticada por analistas treinados em instituições específicas de psicanálise, enquanto a psicoterapia psicodinâmica pode ser praticada por terapeutas com diferentes tipos de formação. Então eu não sou psicanalista, mas tenho uma formação de quase 5 anos em psicodinâmica, com foco específico em olhar para grupos e para empresas, ou seja, para organizações. Mas aí eu vou voltar um pouco para a psicanálise, depois a gente vai pensar um pouco na psicodinâmica aplicada às organizações. Para que serve a psicanálise? A psicanálise serve essencialmente, né, para ajudar pessoas que se sentem ali presas, ali aprisionadas em alguns problemas ou questões psíquicas, né, que são recorrentes e que de alguma forma atrapalham ou impedem suas realizações, sua felicidade, atrapalham as suas relações com as outras pessoas, às vezes comprometem o seu sucesso profissional e a sua sensação de realização, né? Alguns sintomas, né, desses conflitos internos ou problemas psíquicos são ansiedade, angústia, algumas inibições, ou até mesmo depressão. Esses são os sinais, né, desses conflitos internos. Então, com a ajuda de um psicanalista, o paciente, né, a pessoa que está ali, ela pode vir a ganhar novas percepções, entendimentos sobre esses aspectos inconscientes ou menos conscientes das suas perturbações, dos seus conflitos. E isso, com o tempo, tende a aliviar, né, essa dor psíquica e promover, né, um desenvolvimento interno, fortalecendo a sua confiança, né, sua coragem e aptidão mesmo para perseguir seus objetivos na vida, melhorar seus relacionamentos, enfim, encarar esses conflitos. Como é que a gente usa essa teoria psicanalítica? Como é que a gente se utiliza dessa lente para entender o funcionamento de grupos e de empresas? E aí por isso que a gente passa a falar em psicodinâmica, porque ali eu não estou mais falando de uma relação clássica de psicanálise, ou seja, não tem um paciente, a mesma metodologia de sessões semanais ali. Então a gente está falando de beber na fonte dessa teoria para tentar entender o funcionamento dos grupos e das organizações. Então, com essa lente, a gente vai olhar, por exemplo, para os conflitos, né? Os conflitos internos de uma organização, os conflitos entre pessoas, os conflitos nos grupos, ou seja, o que está acontecendo aqui de fato, né? Porque essas pessoas não estão se entendendo.
Quais são as agendas ocultas? Tem temas tabu que ninguém pode mencionar, que ninguém pode falar. As pessoas às vezes se referem àquela história do elefante na sala. Como é que se dão as relações de poder aqui, né? Como é que se dá a hierarquia? É uma hierarquia mais rígida, mais flexível? Como é que as pessoas se relacionam com as figuras de autoridade? Ou seja, quem manda e quem obedece? E quais são os rituais que representam essa hierarquia? Como se dá a comunicação? Elas têm liberdade de dizer o que pensam, se sentem encorajadas para se expressar? Ou é aquele ambiente que as pessoas só falam que elas imaginam que vai agradar, né? E quais são os efeitos dessa comunicação? O estresse, a ansiedade, o gerenciamento do estresse, da ansiedade. De onde está vindo esse estresse? Ele é só causado pela quantidade de trabalho ou tem outros aspectos que devem ser considerados? Será que aquela pessoa com suas características, sua personalidade, está na função certa, no papel certo? O que é que esse papel está exigindo dela, que está criando essa sensação de estresse, né? Que função ela está desempenhando no sistema que está causando esse estresse? Mais um elemento importante para usar essa lente da psicodinâmica é quando a gente olha para o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento de lideranças, né? Como é que esses líderes lidam com a sua própria autoridade e poder? Que questões eles trazem em relação à autoridade e poder? Né? Das suas relações anteriores, das suas relações na infância, né? Eles se conhecem, né? Eles conhecem seus dilemas, seus padrões. Como é a relação desses líderes com os liderados, né? Como é que ele funciona? Como é que funcionam as suas relações interpessoais? Isso é um campo muito rico para se utilizar essa lente da psicodinâmica. Como se dão as tomadas de decisão entre as pessoas, nos grupos, né? Como é que os grupos, que as pessoas se juntam e resolvem seus conflitos? Olhar para esse elemento de perceber como os grupos funcionam, como eles tomam decisões, como eles compartilham, como é que os indivíduos compartilham seus desejos, conscientes ou até mesmo inconscientes, quais são os grandes medos, as ansiedades, né? E até mesmo que mecanismos de defesa, né, predominam naquele grupo. Então, tudo isso são formas de se utilizar essa lente da psicodinâmica sistêmica nas organizações. Então é isso, assim, eu trago pelo menos um pouco, compartilho aí algumas ideias iniciais sobre essa temática. Ao utilizar a psicodinâmica para entender e até mesmo intervir no funcionamento de grupos e organizações, a gente, assim como na psicanálise, né, na relação do paciente com o psicanalista, a gente quer criar um espaço de diálogo e de reflexão mesmo, em que seja possível trabalhar, e a gente até usa esse mesmo termo, ou seja, trabalhar nessas questões mais profundas, né? Possibilitando assim um ambiente de trabalho também mais saudável, mais eficiente, mais colaborativo. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a psicodinâmica sistêmica nas organizações, continue nos acompanhando aqui.